Olá, aqui é Domi, bem-vindo a mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje eu vou estar respondendo a pergunta do Ivan, um grande empreendedor da área de construção civil e de venda de automóveis, que me ligou extremamente angustiado, ansioso pela situação financeira que ele está vivendo. Não é novidade que a área imobiliária e a área de automóveis não está vendendo, e o Ivan está extremamente endividado. Então ele me compartilhava, já refinanciou automóveis dele para poder fazer caixa, mas não está conseguindo mais nem cumprir com as prestações junto ao banco. Tal é a falta de venda. O que fazer? E aí a primeira coisa que eu perguntei para ele se ele sabia qual o montante das suas dívidas. E obviamente que ele nem isso sabia. Ele estava tão ansioso que ele não sabia exatamente quanto devia. E eu disse, ok, então me dá um número máximo que você deve. E ele me explicou, olha, não devo mais, com certeza mais que R$1 milhão. Eu disse, ok, agora eu quero que tu me conte quanto tu tem de bens, quanto que financeiramente hoje tu poderia compartilhar de bens teus que tu adquiriu ao longo da tua vida profissional. E resumindo, ele chegou lá a R$10 milhões. Resumindo, o Ivan é um empreendedor que tem 10 milhões de patrimônio e 1 milhão de dívidas. Mas ele está aqui, ó, ansiosíssimo com 1 milhão de dívidas. E aí eu compartilhava com ele, expliquei para ele como o seu cérebro estava processando tudo isso e como ele poderia lidar com isso. Para isso, eu expliquei para ele a metáfora que eu uso da neurociência, que é com que eu trabalho, para explicar como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro é dividido em duas partes. E de um lado nós temos um elefante muito pesado, muito preguiçoso, que adora ficar na zona de conforto, no piloto automático. Esse elefante que todos nós temos detesta, por exemplo, fazer contas, porque contas mostra as dívidas e mostra a dor. E, ao mesmo tempo, esse elefante é responsável por mais de 95% dos nossos pensamentos diários. E imagine, mais de 80% desses pensamentos são negativos. Então você imagine como o Ivan está vivendo, uma situação que ele está endividado e o seu elefante negativo botando ele para baixo, mais ansioso possível. Esse elefante que todos nós temos é o nosso lado emocional do nosso cérebro e é ele que conduz a maior parte do nosso tempo. Por outro lado, nós temos um condutor deste elefante. Esse condutor é o nosso lado racional do nosso cérebro e que, pelo que vocês já perceberam, só tem 5% de liderança sobre o nosso elefante. Ou seja, o que eu fiz com o Ivan ao perguntar quanto ele devia e quanto ele tinha de patrimônio, era simplesmente entregar a mão do condutor, racionalizar para entender. Eu tenho 10, devo 1. Opa, agora eu estou sendo autolíder, eu estou liderando a mim e o meu elefante, eu estou colocando os pingos nos is. A partir disso, eu comecei a mostrar para ele que quem tem 10 e deve 1, está numa posição muito privilegiada em relação ao que está aí fora. Ponto número 1. E explicava para ele que o nosso elefante é 80% negativo em todos os seus pensamentos. Por isso estava focando no 1 e não no 10. E é fácil de você entender se você corta um dedo. Raramente a gente dá valor para essa mão perfeita que está aqui. Agora, quando você corta o dedo e vai tomar banho e dói, aí você diz, filha da mãe, como você era bom quando estava bom. Só que o nosso elefante, o nosso emocional, não dá valor para o que nós temos de bens, as nossas bênçãos. Ele dá valor às nossas dores, às nossas dores. Por isso que eu explicava para ele que ele tinha que começar, primeiro ponto para chegar em casa e olhar para os seus filhos, é contar as suas bênçãos, contar os seus bens. E no caso dele está muito claro, ele tem 10 e deve 1, não é? E se você tem 1 e deve 10, conte as suas bênçãos, conte a sua saúde, conte a sua família, conte os seus bens, não necessariamente financeiros e patrimoniais, mas sim os seus bens ao total, a sua saúde física, a sua saúde mental. Você não precisa olhar para alguém sem pernas para considerar que você tem pernas e pode ser mais feliz. Você pode ser mais feliz simplesmente olhando para você e enxergando os seus pontos fortes. E com eles enxergando que você vai superar os pontos negativos que o seu elefante está lhe botando para baixo. Com isso, o Ivan se sentiu bastante mais aliviado, porque eu disse para ele, pois agora o teu tema de casa é listar todas essas dívidas, as que tem para frente, semana a semana,
até onde termina e as que tem para trás, enxergar exatamente o que tem. O teu elefante já está dizendo que tu não precisa fazer, porque ele detesta esse comando aqui, porque esse comando é do condutor, não é do elefante. O elefante não quer isso. Quando você faz isso, você começa a enxergar as oportunidades de ajuste. E aí, provavelmente você vai ter que sentar com um banco e renegociar sua dívida, com seu credor e assim por diante. Mas isso é uma atitude racional e não uma atitude emocional que o Ivan já estava querendo tomar antidepressivo para acalmar o seu elefante. Então, se você está na situação dele, conta teus bens, e os teus desafios que tu tem lá, põe de lado, não esquece eles, põe no papel, deixa ele claro, conduza ele, que você vai construir uma situação de resolver isso, mesmo que seja a longo prazo. Eu costumo dizer, seja um empreendedor, seja um líder 2020, 2025, ou seja, que pense, que olhe para 5 anos para frente, para 10 anos para frente. A crise que nós estamos vivendo é temporária, a sua vida é muito longa. Valeu? Se você entende que se inspirou com essa sacada, com esse vídeo, deixa teu comentário ou pergunta aqui embaixo, que pode se tornar um próximo vídeo meu. Se gostou, compartilha com seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho e me ajuda nesta minha grande missão de inspirar líderes. Forte abraço, meu elefante. Se você ainda não assinou meu canal no YouTube, assina aqui. Se você está no Facebook, curte aqui em cima a minha página para continuar sendo avisado dos meus próximos vídeos. Aquele abraço!